programa de hoje trata dos distúrbios da fala. A nossa convidada é a fonoaudióloga Cida Stier. Cida, a gente estava falando da gagueira, que é, digamos assim, o mais conhecido, né, dos distúrbios da fala. Mas quais são os outros que são comuns? Existe uma diferença entre distúrbio da voz e da fala. E todos, de modo geral, são entendidos como uma mesma coisa. Então, existem os problemas de voz, que são muito comuns, a rouquidão desde uma simples gripe até o câncer de laringe. E dentre esses dois extremos estão as alterações que o professor tem em sala de aula, que o impede de falar. A incidência dos problemas de voz em professor é bastante alta e também é um fator de impedimento para que ele realize a sua atividade normalmente. Então, esse é um problema de comunicação, que é um problema bastante sério, exatamente porque ele passa a fazer parte da convivência normal, ele está ali, mas a pessoa, o professor ou o profissional, não reconhece como um problema. Mas é um defeito, um problema físico? É uma alteração que isso depende de um diagnóstico, pode ser funcional, ou seja, ela não está utilizando a voz de maneira correta e por isso ela acaba tendo perda de voz, fadiga, cansaço extremo ao falar e a rouquidão constante ou não. Agora, existem também as alterações orgânicas, que são os famosos calos. As pessoas sempre dizem, Cida, eu já tive 10 calos nas cordas vocais. Os calos têm um nome mais técnico, que são os nódulos, mas enfim, eles também acontecem pelo mau uso da voz. Ou seja, de um problema funcional, que ficou, pode ter a evolução para um problema já então orgânico-funcional, porque de tanto que usou mal a voz, fez uma lesão. Isso é muito comum e é uma alteração que a população brasileira não tem o julgamento auditivo, ou seja, as pessoas acham rouquidão uma coisa linda, charmosa, sexy, e muitas vezes quando é o momento de tratar, que poderia ser muito fácil o tratamento, a pessoa está achando que é ótimo ficar rouca. E aí ela acaba tendo impedimento e só então vem buscar um tratamento já com características que devem ser tratadas dentro de um consultório fonoaudiológico. Mas sempre nesse caso, ela tem que ir ao médico otorrinolaringologista, fazer um exame para fazer um diagnóstico, porque existem muitas outras lesões e o que vai definir o tipo do tratamento é exatamente esse exame que se chama videolaringoscopia, que é um exame das pregas vocais. E não necessariamente, ou sempre, esse tratamento vai ser com exercícios de Geralmente voz? Sim, exercícios de voz. Assim como os profissionais da voz são convidados a fazer exercícios para melhorar a sua produção vocal no início do dia ou no momento em que vão falar, todo profissional da voz de sala de aula, seja lá como for, ele também se beneficia de uma atividade que prepare a voz para o uso. E quando tem alguma alteração, geralmente as correções são feitas com exercícios específicos para o movimento das pregas vocais e para a melhora da colocação do som em todas as cavidades que nós chamamos de ressonância, ou seja, fazer a voz vibrar de uma maneira que seja mais fácil e mais potencializada. Muitas vezes as pessoas usam a voz assim mais na garganta e deixam de usar todo um lado que deixa a voz muito mais bonita e agradável. E dá menos problema, né, de ficar rouco, de não conseguir perder a voz, ficar afônico. E daí tem os distúrbios da fala, então? Os distúrbios da fala, que são muito comuns com crianças que estão aprendendo a falar, existem alguns que são tipicamente conhecidos pela população, que as pessoas dizem, fulano tem língua presa, ele tem um sigmatismo, que é a projeção do S, que é falar com a língua entre os dentes. Essa é uma alteração que acontece lá na infância e que muitas pessoas, quando não tratam, passam a vida inteira falando com a língua entre os dentes. E, para ela não percebe muito problema, mas é uma alteração visual. Todo mundo fica olhando, presta atenção, e a pessoa muitas vezes diz, mas tem alguma coisa errado? Porque ela não reconhece. Mas é uma alteração que acontece pela postura inadequada da língua. Então, é a criança que usa muita chupeta e perde o contato que a língua deve ter no céu da boca, que é um lugar que a gente chama de papila. E aí ela acaba desenvolvendo essa alteração e vai ficando. Também é um tratamento fonoaudiológico, estou aqui fazendo propaganda, tratamento fonoaudiológico aqui, mas é uma correção que exige
a modificação da postura, da língua na fala e também de algumas funções que estão envolvidas com a alimentação. E quando a criança fala igual o Cebolinha, né? Troca o R pelo L ou troca às vezes o S pelo X? Então, a alteração do Cebolinha é uma alteração que até 4 anos e meio, dependendo quando que a criança começou a falar, é considerada normal, porque o R é o último som que nós aprendemos a falar. Ele é o mais elaborado, digamos assim, porque exige que a língua toque o céu da boca e ainda faça lá um movimento específico que vai fazer o Rá. Então, é um som muito sutil e que ele mora junto com o L. Então, o Cebolinha, ele não percebe que L e R são coisas diferentes e ele precisa fazer um movimento específico com a língua. Essa é uma alteração também que muitas vezes passa sem nenhuma correção profissional, mas se ao longo da vida ele continuar trocando a letra, tem que depois ali na fase de aprender a escrever, se ele ainda tem essa troca, ele tem que ir para um consultório fonoaudiológico perceber que a língua não está se posicionando de forma correta. Mas e os pais devem fazer o quê? Corrigir? Prestar atenção nos filhos. Prestar atenção e estimular muito. A criança tem que ouvir muita história, os pais têm que ler histórias para os filhos, já desde pequenininho ele tem que ouvir, porque ele tem que ouvir o correto para aprender a falar o correto também. Hoje, quando eu digo em prestar atenção, é que me chama a atenção que muitos pais não percebem que o filho fala errado ou que tem algum problema. Ou então acham bonitinho e vai deixando. Mas como pode ser bonitinho falar errado, se nós temos uma língua portuguesa que já nós, falando de modo coloquial, nós já fazemos um resumo dela, que não é, mas falar de forma incorreta é uma perda considerável para o desenvolvimento do ser humano. E os pais precisam ouvir e precisam também dar o direcionamento no momento correto. Não adianta querer que uma criança de 1 ano fale perfeitamente para depois dizer, olha, meu filho fala tão bem. Calma, deixa ele se desenvolver. Até 4 anos ele tem o tempo para se organizar na comunicação, no mundo sonoro e que ele vem ali aprendendo a fazer o que ele faz com aquilo que ele ouve, né? Mas da mesma forma estimular sempre a criança, assim como ela aprendeu a ouvir histórias, sempre ter livros por perto, que ele mesmo ele consiga se sentir interessado em falar melhor, enfim, entrar no... E precisa repetir a palavra de maneira correta logo depois ou não necessariamente? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, se a criança tem alguma alteração, é bem oportuno dizer a palavra correta. Então, por exemplo, a criança falou pato em vez de prato. Quero pato. Aí a mãe não precisa dizer, não é assim, é assim. Ela só cola a palavra correta. Ah, mamãe, eu quero um pato. Ah, mamãe, eu quero um prato. Ela joga de uma maneira afetiva, sempre a afetividade constrói. E a repressão, ela destrói a fala. Então, tudo que nós levarmos em consideração o desenvolvimento de uma fala, nós devemos pensar que teve muita afetividade também naquela fala correta e prazerosa. Porque o falar de maneira correta tem que ser, acima de tudo, uma atividade que dê prazer ao indivíduo. Porque nós somos seres que nós só falamos porque nós reconhecemos a importância do outro indivíduo na nossa vida. E se nós temos algum medo desse outro indivíduo, nós vamos então ter uma limitação de fala. Então o problema de fala, ou problema de voz, ou tudo que traz o impedimento para a comunicação, tem que ser analisado de uma forma até mais ampla no quesito ser humano como um todo, ou seja, que vive numa sociedade em que as pessoas esperam que ele se comunique bem. Porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade até de trabalho ou na vida social dela e não vai atrás de resolver isso. É fácil de se resolver? É fácil de se resolver, contanto que ela reconheça o problema e que ela valorize. É perceptível que tem pessoas que não cabem, não se encaixam num tratamento fonoaudiológico porque não reconhecem a importância do falar bem. E, na verdade, isso pode impedir bastante coisa na vida da pessoa. Sem nem ela saber. Isso é bem interessante. Tem pessoas que fecham portas, oportunidades de trabalho, porque não percebem que seu jeito de falar fala mal delas mesmas. E aí... Cida,
Só para a gente terminar, você estava falando que a voz profissional, os professores, os jornalistas, né, fazem uso da voz profissional. Você acredita que todas as pessoas deveriam ter um cuidado profissional da voz, mesmo aquelas que necessariamente não são essas profissões assim mais... Aí não seria um cuidado profissional, mas seria um cuidado permanente com a voz. Ou seja, reconhecer os sintomas que possam mostrar que a voz não está boa. Por exemplo, acordar com a voz muito rouca. Isso é um sintoma. Se acontece uma vez ou outra, dormiu pouco, é algo. Agora, se o tempo todo a pessoa tem uma alteração de cansaço, rouquidão, ardência na garganta, é um sintoma, isso é um cuidado. Vai ao médico otorrinolaringologista e vai ver o que está acontecendo. Criar bons hábitos. Água é o combustível da voz, ou seja, aquilo que faz bem, você toma água, você mantém uma boa hidratação e lubrifica o trato respiratório de onde sai a voz, lá da laringe. E hábitos de não gritar desnecessariamente, não é que um grito vai fazer mal, mas ver assim de que forma que você se comunica mesmo. Se você está o tempo todo falando com voz de comando, isso faz mal. Se você vai a um jogo de futebol e volta sem voz, pode gritar menos. Quer dizer, então, o quanto que você está colocando na estrutura esforço, né? Das pregas vocais, um esforço que você pode retirar. Aí eu acho que é uma forma de cuidado. Os profissionais da voz têm uma exigência enorme em relação à qualidade de voz, mas todos nós precisamos de uma boa qualidade e a atenção, o se ouvir, ajuda muito a cuidar melhor da voz. Cida, muito obrigada pela sua Obrigada participação. a você. Quem quiser mais informações pode entrar no site, então, www.cidasteier.com.br. Obrigada. Obrigada. E você pode participar do nosso programa. Mande sugestões de assuntos para o endereço @alep.pr.gov.br. Eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá.